Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de cada um que nos escuta hoje. Bom, pensa no seguinte: e se a forma como a fé cristã é compreendida hoje, sabe, aquela garantia íntima de salvação, a estrutura de como a alma é resgatada da ruína, e se tudo isso estivesse fundamentado num debate que as mentes mais brilhantes de toda a Idade Média simplesmente ignoraram? Olha, isso é de fato um choque de realidade histórica. Eu fico surpresa de imaginar que gênios imensos, tipo um Tomás de Aquino, não dedicaram páginas exclusivas para esquematizar o passo a passo invisível da salvação no indivíduo. Para nossa mente moderna, que adora organizar tudo em planilhas e caixinhas, isso soa quase como um absurdo, né? Exatamente. Hoje a nossa sociedade ama sistemas muito claros. É tipo como a medicina moderna. Alguém sofre uma queda, vai ao hospital, faz aquele raio-x que mostra a linha branca e irregular no osso, e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz, tipo, aí está a fratura, e aqui está o gesso. É super visual e binário. Reconfortante até. Pois é, mas quando esse raio-x é apontado para a alma humana, para o terreno do invisível, essas linhas nítidas simplesmente desaparecem. E é justamente nesse território profundo e misterioso que entra o nosso mergulho detalhado de hoje. A fonte da nossa investigação não poderia ser mais densa, que é o monumental livro Teologia Sistemática, do autor Louis Berkhof. Uma obra de peso. Com certeza, nós vamos focar especificamente na quarta parte da obra, que lida com a doutrina da aplicação da obra de redenção. E o nosso objetivo central aqui hoje é desvendar o que a teologia acadêmica chama de soteriologia. O termo parece feito para intimidar quem está escutando, mas... assusta um pouco mesmo. Assusta, né? Mas na prática diária é o estudo minucioso de como a salvação, que foi conquistada lá no passado, é comunicada, implantada e efetivada no ser humano hoje, no presente. Mais especificamente, a gente vai destrinchar a famosa Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Que seria basicamente passo a passo. Exato, é a tentativa histórica de descrever esse processo, o encadeamento lógico de como a obra objetiva que Cristo realizou na cruz se torna uma realidade subjetiva, pulsante dentro do coração de uma pessoa. E a grande pergunta que vai funcionar como uma bússola para toda a nossa conversa hoje é como as diferentes tradições ajustam aquele botão imaginário entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Onde termina a ação de Deus e onde começa de fato o livre-arbítrio. Essa é a grande tensão. Sim. E, para começar, a nossa fonte já entra numa batalha de palavras logo nas primeiras páginas. O Berkhof insiste de forma bem veemente em chamar esse processo de aplicação da obra de redenção, e ele se recusa a usar o termo apropriação da salvação. Pode parecer, sei lá, um detalhe de quem gosta de discutir o sexo dos anjos, mas o texto deixa bem claro que essa escolha de palavras esconde um abismo teológico, né? Esconde mesmo, porque a linguagem sempre denuncia a teologia que está por trás dela. O Berkhof defende que esse estudo precisa ser eminentemente teológico, mantendo o foco em Deus e não antropológico, com o foco voltado para a capacidade do ser humano. Entendi. Quando ele usa a palavra aplicação, a obra invisível de Deus assume o centro do palco. É ele quem toma a iniciativa de aplicar. Mas o texto traz à tona um teólogo metodista chamado Pope, que levantou uma objeção fascinante sobre isso. O que ele dizia? O Pope alertou que a palavra aplicação carrega um cheiro muito forte de predestinação rígida. Para ele, isso sugeria que a salvação é imposta de cima para baixo, de uma maneira totalmente irresistível, sem que o indivíduo tenha qualquer voz no processo, sabe? Espera um pouco. Se aplicação só ditatorial para alguns, a palavra apropriação não resolveria o problema, porque, gramaticalmente falando, se alguém se apropria de algo, essa pessoa está exercendo a sua própria vontade para receber o presente. Não faria sentido? A lógica faz total sentido, mas é exatamente aí que mora o perigo para a teologia clássica. O Pope rejeitava a apropriação com a mesma força.
Ele alertava que esse termo empurra a balança com muita força para o outro extremo, o chamado pelagianismo. O pelagianismo, só para garantir que ninguém da nossa audiência fique pelo caminho, o pelagianismo é aquela corrente de pensamento que defende que o ser humano nasce moralmente intacto, né? Isso. E que ele consegue, puramente pelo seu próprio esforço e livre-arbítrio, dar o primeiro passo em direção a Deus, sem precisar que uma graça prévia haja no coração primeiro. É isso. Perfeito, eu não explicaria melhor. É aquela ideia de que a salvação é como um produto excelente numa prateleira de supermercado e basta o homem esticar o braço, decidir pegar e colocar no carrinho. O Pope achava que a apropriação soava pelagiano demais, ignorando o estrago profundo que o pecado causou na vontade humana. E como ele resolveu isso? Então, ele tentou forjar um caminho do meio, sugerindo o termo administração da redenção, tentando equilibrar a oferta de Deus e a recepção humana. Para tentar visualizar isso no nosso século, quem sabe imaginemos que a redenção seja um software incrivelmente complexo e vital. E a licença já foi paga por Deus. Legal, gostei da imagem. Se a gente usar a palavra aplicação para descrever como somos salvos, é como se o criador do software acessasse o nosso disco rígido remotamente e iniciasse a instalação por conta própria e garantisse que o programa rode sem falhas. Total iniciativa divina. Mas, por outro lado, se a gente usar apropriação, soa como se Deus apenas tivesse colocado o arquivo de instalação num servidor lá na nuvem e a responsabilidade de conectar a internet, ter a iniciativa e fazer o download dependesse inteiramente da capacidade do usuário. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a tensão mecânica do debate. A Ordo Salutis é justamente esse esforço dogmático para entender como esse software é, passo a passo, instalado pelo Espírito Santo. E isso nos leva à grande frustração de quem estuda o tema. Como mapear isso de forma exata? Porque a Bíblia, por acaso, entrega um manual de instruções numerado no final de alguma epístola. Quem dera, né? Eu suspeitava que não. Se houvesse lá um sumário dizendo, olha, passo 1, regeneração, passo 2, fé, passo 3, justificação, a gente não teria tantas prateleiras cheias de livros sobre isso, nem tantas divisões seculares na cristandade. Com certeza não há uma lista metódica e engessada. O próprio Berkhoff é o primeiro a admitir que as escrituras não têm esse formato de livro de receitas. E o desejo ansioso de simplificar essa ordem já levou a extremos bem perigosos. Por exemplo? O texto cita um teólogo dogmático chamado Kaftan, que tentou cortar caminho reduzindo toda a Ordo Salutis a um único elemento, a fé. Para ele, todo o processo se resumia àquilo que era exigido da consciência do indivíduo. Uma simplificação extrema, eu diria. Sim, porque simplificar dessa forma destrói a profundidade e a complexidade do que realmente acontece na recriação de uma vida. A Bíblia não dá uma lista numerada, mas ela fornece relações vitais e imutáveis de causa e efeito. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 8, o apóstolo Paulo estabelece uma corrente dourada inquebrável. Aquela passagem clássica. Isso. Ele diz que os que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Os que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Dá para ver que há uma clara linha do tempo cronológica e lógica acontecendo aí. Exato. E na carta aos Efésios, a gente vê a ordem evidente entre ouvir a palavra da verdade, crer nela e, em seguida, ser selado com o Espírito Santo da promessa. Então não temos um fluxograma de engenharia pronto, mas temos todas as peças essenciais de um quebra-cabeça que obedecem a uma inteligência superior. Isso nos traz de volta àquela provocação histórica que a gente fez logo no início. Se a Bíblia fornece essas pistas fortíssimas, como foi possível que o cristianismo possou séculos durante a Idade Média sem que os teólogos escolásticos tentassem montar esse quebra-cabeça de forma sistemática? É uma ótima pergunta. O que cegou essas mentes tão brilhantes para essa jornada interior da salvação? Olha, não foi bem uma cegueira, mas um paradigma estrutural totalmente diferente. Antes de estourar a Reforma Protestante, não existia uma sala separada na teologia dedicada à soteriologia. O pensamento voava diretamente da pessoa e encarnação de Cristo para a doutrina magna da Igreja e dos seus sacramentos. A explicação mecânica é que a instituição da Igreja era vista como uma grande tesouraria corporativa. Ela era a dispensadora exclusiva e física da graça divina. Ou seja,
Não havia urgência de entender o tal download individual na alma, porque a salvação dependia primariamente de estar conectado à rede visível da igreja através dos ritos. Essa é uma excelente forma de enxergar. Os conceitos de fé, de arrependimento e de boas obras recebiam atenção pastoral, claro, mas eram discutidos de uma maneira muito fragmentada. Ninguém pensava na hora dos salutes como a jornada orgânica interior da alma. A grande ruptura de paradigma ocorreu com o trabalho de João Calvino. O que ele fez de diferente? Ele retirou esse monopólio da instituição visível e focou em agrupar as partes da salvação como uma experiência interna, sistemática e coerente, diretamente operada pelo Espírito Santo. Mas a nossa fonte levanta uma questão curiosa sobre o Calvino. Aparentemente, nem todo mundo dentro do próprio campo protestante achou que ele acertou o tom de primeira. O texto menciona uma crítica de Abraham Kuyper, que é um verdadeiro gigante da teologia holandesa. O que o Kuyper viu de errado ali? O Kuyper olhou para a formulação de Calvino e achou que ela ainda era excessivamente subjetiva. Ele sugeriu que o reformador havia focado demais na atividade humana na fé e no arrependimento, em vez de ancorar tudo numa base puramente divina. Mas o Berkhoff concorda com isso. Na verdade, não. O livro traz notas traduzidas incisivas das próprias institutas de Calvino que desmontam essa crítica do Kuyper. Essas notas demonstram claramente que Calvino enxergava o Espírito Santo como o grande elo central, o vínculo objetivo e irresistível que une Cristo à humanidade. Interessante. Sim, a genialidade da reforma não foi apenas substituir a igreja pelo indivíduo isolado, sabe? Foi substituir a mediação dos sacerdotes pela mediação direta e viva do Espírito Santo na mente e no coração da pessoa. Fantástico. E já que o terreno está bem preparado, vamos girar aquele nosso botão imaginário que controla a ação humana e divina. Vamos colocar o botão da participação humana no zero absoluto e analisar a primeira das 4 grandes visões mapeadas no livro, que é a visão reformada ou calvinista. Vamos lá. Pelo que o material explica, o processo de salvação para eles não tem início na Terra, num culto emocionante. Começa muito antes do universo existir, num tribunal celestial inatingível. A arquitetura reformada é de uma solidez muito impressionante. O alicerce dela repousa sobre o que eles chamam de Pactum Salutis, ou a Aliança da Redenção, que foi firmada na eternidade entre as pessoas da Trindade. O princípio absoluto que rege essa visão é a prioridade do legal sobre o moral. Deixa eu ver se eu acompanho. O que significa, na mecânica da salvação, que o lado do legal vem antes do moral? Significa que a condição interna, ética e moral de uma pessoa, ou seja, a santidade prática dela, só pode começar a ser alterada depois que o estado legal dessa pessoa perante o tribunal cósmico de Deus for resolvido. Ah, entendi. Estritamente forense, jurídico. Deus, sentado lá como juiz, declara o pecador justificado com base unicamente na obra de Cristo. Somente a partir desse veredito legal proferido nos céus é que a vida e as ações da pessoa começam a ser transformadas na terra. Então, primeiro vem a declaração, depois a transformação. Exato. E para explicar como esse veredito invisível atinge a pessoa, a teologia reformada traça uma linha divisória rigorosa entre o que acontece no subconsciente humano e o que se manifesta na vida consciente. Deixa eu tentar ilustrar isso com uma outra analogia para o pessoal. É como se o indivíduo estivesse dormindo profundamente dentro de um prédio em chamas. Ele está lá inalando fumaça venenosa, completamente inconsciente de que a morte é iminente. Nossa, pesada essa imagem, mas muito real. Sim. E o primeiro movimento de resgate, que seria a regeneração, é o bombeiro arrombando a porta, pegando essa pessoa desmaiada no colo e retirando ela do perigo mortal. Tudo isso acontece no nível subconsciente. A pessoa não colaborou, não chamou por ajuda, ela estava espiritualmente apagada. Totalmente passiva. E aí a segunda fase, a conversão, é a pessoa acordando, já do lado de fora, no gramado seguro, sentindo o cheiro de fuligem nas roupas, olhando para o prédio desabando e tendo a epifania do que acabou de acontecer. E é na vida consciente que explodem o arrependimento e a fé.
A fé não é a ferramenta que causou o resgate. A fé é a constatação grata e consciente de que o resgate já foi operado. Uma imagem visceral e que traduz perfeitamente a distinção calvinista. A semente da nova vida é implantada nas trevas do subconsciente e o fruto dessa vida brota na luz da consciência como conversão. E o texto enriquece isso citando como o teólogo Herman Bavinck levou essa estrutura a um patamar de profunda beleza. Como ele fez isso? O Bavinck observou a miséria humana em 3 frentes aterradoras, que são a culpa, a corrupção do caráter e a miséria resultante do pecado. E ele demonstrou que a ordem da salvação contém um antídoto exato para cada uma delas. E como funciona essa divisão tripla na prática terapêutica da alma? Ele explica que o primeiro grupo de bênçãos centrado na justificação resolve o problema esmagador da culpa, libertando a consciência do medo do juízo. O segundo grupo, a renovação, trata a doença da corrupção moral, lavando a podridão interior através da santificação. Certo. Mas o detalhe magistral do Bavinck é associar isso aos ofícios de Cristo. Como assim? Ao ser justificado, o cristão é ungido como profeta, tendo a mente iluminada para a verdade. Na renovação, ele é ungido como sacerdote, com o coração consagrado ao serviço. E na preservação, ele é coroado como rei, destinado a dominar sobre o pecado e sobre a própria morte. É uma construção teológica incrivelmente sólida. É uma verdadeira fortaleza. Mas a grande dúvida que surge é: onde fica a responsabilidade do ser humano nisso tudo? Porque, para quem ouve de fora, soa como se a gente fosse passageiro dormindo no banco de trás do carro. É a crítica mais comum. Se os calvinistas ancoram tudo nessa base divina e irresistível, como é que os luteranos enxergam a engrenagem? O botão da ação humana ganha mais volume na tradição iniciada por Martinho Lutero. Ganha um volume crucial. E a lente de observação muda radicalmente aqui. A teologia luterana, é que fique bem claro, não descarta a graça divina nem a eleição de Deus. Porém, na Ordo Salutis luterana, a ênfase dominante recai sobre o que é feito a parte hominis, ou seja, a partir do ser humano. A fé não é vista apenas como a aceitação passiva de um dom já concretizado. Ela é mais ativa, então? Muito mais. A fé é o princípio ativo e a força motriz que determina todo o processo. Mas vamos olhar para a mecânica fina disso. Se a fé determina tudo, de onde ela vem? É o homem que produz ela sozinho? Ela carrega em si um poder iluminador. Essa graça prévia capacita o ser humano caído a algo extraordinário, que é exercer a capacidade de não resistir. Calma, vamos dissecar isso. Se a pessoa tem que utilizar a capacidade de não resistir para que a regeneração avance, isso não é puramente uma ação humana? Qual é a diferença real entre não resistir e aceitar proativamente? Porque aos ouvidos comuns, parece o mesmo evento, descrito com palavras diferentes. Essa é, sem dúvida, a crítica mais feroz que eles recebem das outras alas protestantes. Mas a sutileza teológica importa muito aqui, sabe? Para um luterano, aceitar ativamente carregaria o peso do mérito. Significaria que o homem realizou uma obra positiva que atraiu o favor de Deus. Em contraste, não resistir é entendido como uma passividade que foi gerada e sustentada pela graça de Deus. Dá um exemplo para a gente visualizar. É como estar se afogando, e ao ser tocado pelo salva-vidas, a graça te dá força apenas para parar de se debater contra ele. Se a pessoa parar de rejeitar a influência divina, o Espírito Santo realiza a regeneração ali mesmo. Entendo a nuance agora. Retira-se o mérito da ação, mas imagino que isso tenha consequências bem severas para o futuro do crente, né? Se amanhã esse indivíduo voltar a resistir à graça e endurecer o coração, ele aborta a salvação. Na teologia luterana, a perda da salvação não é uma teoria, é uma possibilidade real e constante, o que cria um senso de urgência diária muito agudo. É uma diferença notável na experiência interior em comparação com a segurança garantida lá do calvinismo. Agora, se a gente fizer uma viagem no tempo para antes da Reforma e olhar para a teologia católica romana, como fica a arquitetura da Ordo Salutis?
Porque ali a igreja visível entra de forma pesada na equação, não entra? Contra totalmente. Na visão católica, a estrutura sacramental da igreja precede a ordem da salvação do indivíduo. A graça não é uma influência puramente abstrata que cai do céu direto no coração humano. Ele é uma substância espiritual que é mediada e distribuída pelos canais da instituição. Começando pelo batismo. Exatamente. No caso de uma criança, a regeneração ocorre automaticamente no momento do batismo. A máquina funciona independentemente da consciência do bebê. Porém, o cenário de um adulto não batizado que busca Deus é o que revela a complexidade mecânica do sistema romano. E como esse adulto começa a jornada? A graça também é o ponto de partida para ele. Sim. Começa com o que a teologia dele chama de graça suficiente, que é uma iluminação geral da mente. Se esse adulto, usando seu livre-arbítrio, der o assentimento a essa luz, essa graça inicial se transforma numa graça cooperante. A partir desse momento, o ser humano e a graça divina trabalham em conjunto, como uma equipe mesmo, para preparar gradativamente a alma para receber a justificação. O material do Berkhof detalha que esse adulto precisa subir uma escadaria de 7 degraus preparatórios impressionantes antes de sequer chegar à justificação. Por que um sistema tão metódico e exaustivo assim? A lógica subjacente é que a alma humana precisa ser psicologicamente e moralmente moldada para ser o receptáculo de uma natureza sagrada. Os passos começam lá no intelecto, com o ouvir e aceitar a palavra de Deus. Depois, desce para o reconhecimento das próprias falhas, despertando o medo do juízo divino. Isso evolui para a esperança na misericórdia. O coração, então, começa a se aquecer com o princípio do amor a Deus, o que naturalmente gera aversão ao pecado, levando à resolução firme de obedecer aos mandamentos futuros e culminando no desejo ardente pelo batismo. O que mais impressiona teólogos protestantes ao lerem isso é notar que a fé aparece logo no degrau inicial, mas é classificada apenas como uma fé informe. Informe. Quer dizer que falta um componente essencial para ela funcionar. Exatamente isso. A fé, nesse estágio preparatório, é apenas concordar mentalmente que os dogmas cristãos são verdadeiros. Ela é vazia de poder salvífico. Ela só ganha a forma e o poder de salvar quando o amor divino é infundido dentro dela através do sacramento do batismo. E é aí que a colisão de conceitos atinge o ápice. Porque, pelo que eu entendi do material, o que os católicos chamam de justificação não tem nada a ver com aquele tribunal judicial divino que os protestantes defendem, certo? De forma alguma. Para a reforma, a justificação é externa. Deus te declara inocente enquanto a sua condição interna ainda está sendo curada. Para o catolicismo romano, a justificação é puramente interna. É algo injetado na veia da alma. Sabe? É a infusão real de graça e de virtudes sobrenaturais que tornam o indivíduo intrinsecamente bom e justo perante Deus. Certo. Mas como essa justificação infundida precisa do assentimento humano e de toda essa preparação prévia, presumo que manter ela exige um nível de manutenção igualmente alto, né? Montada através de boas obras meritórias. E o ponto mais delicado é que ela pode ser dizimada instantaneamente pela prática de qualquer pecado classificado como mortal. Se a justificação for perdida, não basta apenas pedir perdão a Deus em oração no seu quarto. A única tábua de salvação após o naufrágio é um novo sacramento, o sacramento da penitência. E como funciona essa restauração sacramental nesse caso? Exige contrição profunda, confissão audível dos pecados ao sacerdote, a palavra de absolvição oficial do padre e, de importância supercrítica, a realização de obras de satisfação. Que seriam as famosas penitências. Isso, penitências determinadas para quitar as penalidades temporais que os pecados deixaram. É uma balança de justiça que precisa ser eternamente equilibrada pelas ações do crente. Nossa, é uma estrutura colossal de vigilância interior. Mas nós precisamos girar o nosso botão da ação humana para a última configuração de hoje, que nos leva à tradição arminiana e à poderosa ramificação wesleyana.
Essa visão é possivelmente a configuração de fábrica de grande parte das igrejas não denominacionais espalhadas pelo mundo afora hoje. É verdade. E aqui, dentro das correntes protestantes evangélicas, é onde a responsabilidade humana atinge o seu pico. O arminianismo clássico, lá do século XVII, muda as regras do jogo logo na fundação, argumentando que a expiação de Cristo na cruz foi absolutamente universal. O sacrifício não foi apenas para um grupo eleito, mas foi feito para cada indivíduo da raça humana, sem qualquer distinção. Mas se a morte de Cristo cobre todos os seres humanos, a pergunta natural que fica é: por que o mundo inteiro não está salvo, então? Porque, para os arminianos originais, o valor universal do sacrifício e a aplicação pessoal dele são coisas distintas. A aplicação sempre depende da adesão voluntária humana. Eles admitem que a queda tornou a humanidade doente, sim, mas afirmam que o ser humano natural não perdeu a capacidade moral de escolher o bem. Diante dessa fraqueza, Deus concede uma influência do Espírito a todos. A partir daí, o Evangelho atua como uma força de persuasão moral sobre o intelecto e a vontade. Mas a decisão final? O veredito final inegociável repousa nas mãos do livre-arbítrio. A pessoa detém o poder autônomo de resistir à chamada ou de ceder a ela de boa vontade. O material do Berkhof detalha uma manobra técnica impressionante que os arminianos clássicos fizeram em relação à forma como a fé é contabilizada no Tribunal de Deus. Ele explica como eles redefiniram o peso da obediência de Cristo. Mático, que altera tudo. A teologia reformada defende que Cristo cumpriu as demandas perfeitas da lei por nós. E essa obediência imaculada dele é creditada na nossa conta. Os arminianos da primeira geração acharam isso bem problemático. Afinal, se Cristo já obedeceu a tudo perfeitamente por mim, a justiça divina não pode exigir mais nada, nenhuma atitude minha. A conta já está paga. Exato. Para contornar essa questão legal, eles estabeleceram que Deus não acredita a obediência perfeita de Cristo na nossa conta. Em vez disso, devido ao sacrifício de Jesus, Deus reduz o padrão rigoroso da lei e estabelece uma nova lei mais branda, que é a lei da fé. Espera aí. Quer dizer que a nossa fé não é apenas a mão estendida que recebe a salvação como um presente, mas ela passa a ser o próprio pagamento que Deus decide aceitar? Exatamente. A teologia arminiana clássica postula que Deus aceita a nossa própria fé, que inclui o nosso esforço sincero de obediência evangélica, no lugar da perfeição total que a lei antiga exigia. O ato de crer se torna nossa contribuição pessoal meritória que substitui a justiça perfeita de Cristo. É um peso monumental colocado sobre a firmeza da fé de um ser humano imperfeito. Nossa, isso meio que transforma a fé em trabalho. Mas a história não parou aí. O texto menciona que essa linha de pensamento foi atualizada e refinada, principalmente através do ministério e do intelecto do John Wesley, lá no século XVIII, criando o arminianismo evangélico. Como que Wesley reformulou essa engrenagem para corrigir essa distorção? Wesley enxergou os perigos de dar tanto crédito à bondade humana natural. Ele concordou integralmente com a reforma de que a humanidade nasceu morta e totalmente depravada pelo pecado original. Pelas próprias forças, ninguém buscaria a Deus. Mas a solução que Wesley propôs para resgatar o livre-arbítrio foi genial. Ele elaborou que, baseando-se na cruz de Cristo que abriga todos, Deus concede no exato momento do nascimento humano uma graça preventiva universal a cada bebê que vem ao mundo. Então, no exato momento em que alguém nasce, Deus zera a dívida da incapacidade original e nivela o campo de jogo para toda a humanidade. É tipo um reset. Exato. Essa graça imediata suspende a escravidão imposta pelo pecado de Adão, curando a vontade o suficiente para que o indivíduo, quando exposto ao evangelho ao longo da vida, consiga livremente escolher crer ou rejeitar. O poder vem de Deus, mas o uso dele é determinado pelo homem. Além disso, a corrente wesleyana adicionou um foco flamejante na santidade prática. Eles conceberam a doutrina inebriante da perfeição cristã.
Que seria o que exatamente? É a ideia de que o crente comprometido pode receber do Espírito Santo uma santificação tão completa, ainda vivendo nesta terra, que seu coração passa a ser inteiramente dominado pelo amor puro a Deus, sufocando as motivações pecaminosas conscientes. Uau! Chegamos ao final desse mapeamento impressionante e quando a gente aterrissa, compreendemos perfeitamente o impacto disso na vida real de quem nos escuta. Analisar a Ordo Saltis não é um exercício de biblioteca, é examinar a fundação da casa mental onde a gente mora. A arquitetura teológica que uma comunidade adota define, na prática, como o crente dorme à noite, né? Com certeza. Onde repousa, no final das contas, a nossa paz de espírito diante da eternidade? Em um decreto invisível estabelecido antes da fundação do mundo, na regularidade disciplinada de frequentar os sacramentos ministrados pela Igreja, no temor reverente de garantir que não estamos resistindo à iluminação diária, ou na manutenção sincera da nossa própria escolha e obediência. O mapa da salvação afeta diretamente a textura psicológica da nossa fé. Esse é indiscutivelmente o maior benefício de dominar essas doutrinas. E para amarrar tudo que destrinchamos aqui, eu deixo um pensamento provocativo para a nossa audiência que acompanhou até agora. Ao analisarmos o próprio texto sagrado, notamos que a Bíblia fornece todos os ingredientes vitais, vibrantes e poderosos da salvação. Mas ela omite, de forma bem deliberada, a receita matemática exata, aquela planilha engessada da Ordo Salutis. Diante de séculos a fio de debates intelectuais tão ferozes e cisões na Igreja, será que todo esse esforço investigativo revela muito mais sobre a intensa necessidade psicológica humana de aprisionar a ação livre e imprevisível de Deus dentro dos nossos sistemas lógicos, do que sobre a natureza selvagem, incontrolável e maravilhosa da própria graça divina? Fica a reflexão de que talvez o amor redentor se recuse a caber em moldes perfeitos. Essa é uma provocação brilhante para finalizar a nossa conversa de hoje. Começamos falando sobre a impossibilidade técnica de tentar tirar um raio-x da alma humana e terminamos esbarrando de frente nesse mistério divino insondável. Foi uma jornada profundamente densa, mas a exploração desse monumental manual teológico ainda reserva tesouros vastos. Por isso, informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes.